Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para a disciplina de Introdução ao Direito Empresarial para o curso técnico em Administração. Boa tarde. Estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como prof assistente, e nós estamos no dia 29 de agosto do ano de 2022, numa tarde de segunda-feira. Vamos juntos aqui das 17 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos, minha gente. Estamos falando sobre princípios ambientais que vão nortear o direito ambiental. Eu estava falando, né, deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. E deixa eu passar aqui. Eu estava falando do princípio da prevenção. Deixa eu botar o marca-texto amarelo. Estava falando do princípio da prevenção. E agora entra a história da precaução, né? Diz respeito à necessidade de se agir com cautela quando existam dúvidas ou incertezas acerca do dano que pode ser causado por determinada atividade. A precaução é você parar, observar, analisar, julgar e agir. Está tudo embutido dentro do nomezinho. É um nome só que abarca muita coisa. Tatiane, Yandra, Luana, Natália, Felipe, Câmbio, Povo de Dom Expedito Lopes, Novo Oriente, Paulistana, Picos, São Julião e Sigefredo Pacheco. Vejam só, a diferença entre prevenção e precaução, ela se resume de forma a como confrontar o dano ambiental. Por exemplo, se não há necessidade científica, se não há certeza científica sobre o dano ambiental, estamos falando de precaução. Se não há certeza científica sobre o dano, então é precaução. É o princípio da precaução, né? Existem dúvidas e incertezas sobre a ocorrência ou não do dano. Se as consequências e danificadoras são conhecidas, então a gente trata de prevenção. Se é conhecido o impacto ambiental negativo, a gente precisa se guiar pelo princípio de prevenção. Se não há certeza científica, aí a gente vai pela precaução. Essa é a diferença. Ambos, os dois princípios, eles vão impor medidas para evitar ou minimizar o impacto danoso da atividade humana sobre o meio ambiente. Sacaram, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. O princípio da precaução protege porque desconhece o risco, né, de determinada atividade humana. Deixa eu destacar aqui, ó. O princípio da precaução protege, né, porque ele desconhece o risco, evita o risco de determinada atividade humana. Ok? Ou mesmo se existe o risco da referida atividade ou do empreendimento em razão da falta de estudo científico conclusivo suficiente. A precaução é quando você está literalmente operando no escuro. Sacam? É quando, literalmente, sem estudos, sem uma base científica, sem dados e sem informações, você opta por não agir, porque, eu não sei bem o que isso pode causar. Então, você age pelo princípio da precaução. Quando você está no escuro para uma tomada de decisão, aí você toma uma decisão de segurança. Já quando o princípio da prevenção é quando se conhece os riscos. Deixa eu botar amarelo para fazer o contraste.
né? Só um minuto. O princípio da prevenção, ele parte do princípio que a gente conhece os riscos e por isso a gente precisa se prevenir contra estes riscos. Ok? Essa é a pegada, ok? Já se conhece o risco da atividade humana, pode acarretar no meio ambiente, e em face disso se tomam medidas de prevenção. Vou dar um exemplo de princípio de prevenção. A partir do momento em que se conhece e que se busca minimizar esses riscos. Se eu descubro uma mina de minério de alguma coisa, é possível se fazer um estudo científico chamado exaustão. Deixa eu só apagar para fazer de novo aqui. Existe o princípio da exaustão. Exaustão. Minha gente, aqui tudo eu estou falando está relacionado à administração, sacam? A exaustão vai calcular o tempo que aquela mina tem de recursos a serem extraídos. Por quantos anos, por quanto tempo eu consigo extrair pedra de castelo de uma mina? Por quanto tempo eu consigo extrair a opala? Por quanto tempo eu consigo extrair um outro tipo de minério do solo? Sacam? Então eu tenho um estudo científico e eu consigo mensurar o risco e o impacto daquilo sobre o meio ambiente. Então, quando eu agir, eu não vou agir no escuro, eu estou balizado, eu tenho dados, eu tenho estudos, eu tenho evidências, eu tenho pesquisas levantadas sobre a questão. E pode-se adotar medidas aí preventivas. Ok, minha gente, ficou claro, sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. O Eric Cauã manda um boa tarde aí para Samires Brito e para a Renata Guedes. Elas estão em Caraíbas e acompanham a nossa aula aqui. Eu nem estou vendo, né, aqui no IPTV o nome Caraíbas, né, mas estão conectados aqui. Beleza, vocês se conectaram pelo YouTube. Boa tarde, Eric, Renata e Samiri. Sejam bem-vindos para mais esta transmissão, minha gente. Ok. Então, entra nesse ponto de vista aqui, de fazer literalmente os estudos, o reconhecimento científico, e a partir daí a tomada de decisão vai ser guiada com base nesses critérios. Sacaram, minha gente? Vamos adiante. Princípio da precaução e da prevenção. Ainda sobre o princípio da precaução, também está previsto como regra a ser observada para a proteção do meio ambiente. Opa, deixa eu botar aqui o marca-texto amarelão, né? No princípio aqui da precaução, né? Está lá na Lei 11.105 de 2005. E aí regula as normas de segurança e mecanismos de fiscalização das atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. Ok? Também entra na conta isso aqui. Por questões de precaução. Normas de segurança e de fiscalização de atividades, ó. Fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. Por exemplo, uma semente de tomate geneticamente modificada, ela que tipos de impactos ela pode gerar para a saúde humana? Não existem estudos conclusivos para isso. Às vezes é uma semente modificada que faz com que o tomate, depois de colhido, ele se preserve por mais tempo até começar o processo de ficar estragado. Sacam? Por quê? Porque quanto mais tempo, mais adequado para o transporte logístico. Eu consigo levar ele do ponto de produção para o ponto de comercialização sem perder mercadoria, sem estragar. Eu tenho essa vantagem desse tomate modificado geneticamente. Mas
E aí, essa modificação genética é artificial. Então, que tipo de impactos isso pode gerar para a saúde humana? Ainda não existe algo mais concreto ou definitivo disso. Então, tem um princípio da precaução a ser observado aí. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? A produção cada vez mais em larga escala, de granja, né, de frango, você vai ver aí, as galinhas, elas põem ovos, mas não tem galo para cobrir a galinha, é só na ração. E a galinha não dorme, fica ali no puleiro na granja e põe no ovo 24 horas por dia. Vejam, não é um processo natural. E ainda assim, a gente consome os ovos, consome a carne dessa galinha, não é? Tem muito medicamento, tem muita ração, tem muita artificialidade. E aí, que impactos isso pode gerar na saúde humana? Isso deve ser coberto pelo princípio da precaução. Porque não existe um estudo específico para tratar da questão. Ambos os princípios da prevenção e da precaução, eles são expressados, eles estão expressamente indicados na lei que protege o bioma da floresta atlântica, né? Então, deve-se observar os dois pontos de vista. A ação humana sem dados, sem estudos ou pesquisas, deve se guiar pela prevenção, pela precaução. Já a atividade humana, onde há um estudo científico que aponta para os impactos, deve-se observar o princípio da prevenção. Minha gente, o princípio da prevenção visa a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da natureza existente no planeta. De acordo com o autor Paulo Afonso Leme, ele defende que a precaução é um mundo onde há a interrogação, onde os saberes são colocados em questão. Ok? É muito interessante. Essa última parte aqui, ela tem uma pegada filosófica muito grande. Sacam? O mundo, a precaução ou o princípio dela, quando observado, é um mundo onde há interrogação, onde os saberes são colocados em questão. Ok? Né? Nada é absoluto, tudo pode ser observado, pode ser questionado, pode ser refletido. Tem uma dose boa aqui porque a filosofia é isso, né? De filosofia, ou seja, de reflexão. Bom, vamos adiante. Celso Antônio Pacheco, ele destaca, eu abro aspas aqui, sob o prisma da administração, olha aí, meus caros futuros técnicos ou técnicas em administração, encontramos a aplicabilidade do princípio da prevenção por intermédio de, vejam como entra essa questão do princípio da prevenção. Ele é observado sempre que numa determinada atividade humana sejam necessários, deixa eu destacar em amarelo, sejam necessários aqui licenças, sanções administrativas, fiscalização das autorizações, entre outros atos do poder público. Sempre que isso for necessário, são medidas que estão observando o princípio da prevenção, entre outros tantos atos do poder público. E são determinantes da função ambiental de tutelar a função ambiental, né? Por isso o Estado entra, de tutelar, ou seja, de cuidar, de zelar pelo meio ambiente, ok? Aí existem todas essas questões postas que devem ser observadas, né? Tem gente que não quer de forma alguma, né? Acha que licenças, sanções administrativas, multas, né? Que a fiscalização, tem gente que acha que entende que isso tudo aqui é um grande peso ou um grande entrave para o desenvolvimento.
A questão é que isso aqui é fundamental para tentar regular as forças de mercado. O livre mercado prega exatamente isso, o fim dessas licenças, porque eles entendem que isso aqui atrapalha a livre iniciativa. Sanções administrativas atrapalham a livre iniciativa. A fiscalização atrapalha a livre iniciativa. A necessidade de autorização atrapalha a livre iniciativa. Então eles pregam a remoção de toda essa regulamentação. O detalhe é que se tendo isso, já existem inúmeros crimes ambientais sendo cometidos, vocês imaginem se todos esses elementos aqui do princípio da prevenção, se eles não existissem. Quem sabe, o meio ambiente já estaria muito mais afetado negativamente nesse cenário. Ok, tudo bem, deixa eu só fechar aqui porque eu acabei apagando sem querer aqui. Licenças, sanções administrativas, fiscalização e necessidade de autorizações. Lembrem-se agora recente, no Brasil, da morte de um cara lá que trabalhava na FUNAI e de um jornalista britânico, em que eles estavam fazendo a cobertura de algumas causas ambientais. E aquilo ali jogava holoforte, ou deixava mais claro, mais transparente, muitos crimes ambientais. E os caras acabaram sendo assassinados por essas fiscalizações. E agora, acho que não está com 3, 4 dias isso, um delegado da Polícia Federal, não sei se da Polícia Federal, agora me falhou a memória, mas um delegado, ele foi morto numa operação em que ela estava combatendo aí crimes ambientais sendo praticados ali na região norte. Entendem? Olhem como essa coisa é complexa. A gente está tratando dessas questões aqui no estúdio e na vida real as coisas estão acontecendo, né? Quase que é como se fosse a ilegalidade virando as costas para tudo que a gente discute aqui no estúdio, né? Porque entende que a viabilidade econômica é muito mais importante do que o equilíbrio ambiental, do que a justiça social. Minha gente, o princípio da prevenção, ele lida com os riscos e impactos que já são conhecidos pela ciência. Eu vou destacar isso aqui com um marca-texto azulzinho, porque é importante. O princípio da preservação lida com os riscos, com os impactos já conhecidos pela ciência através dos relatórios de impacto ambiental, pelos estudos de impacto ambiental. Ou seja, o princípio da prevenção regula as atividades cujos efeitos eles repercutem com um certo grau de certeza científica. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, câmbio. Fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Fiquem muito à vontade, né? Com dúvidas, exemplos ou observações, estamos aqui em mais uma aula de introdução ao direito empresarial para o curso técnico em administração. Minha gente, tem um outro princípio, para além da prevenção e precaução, que eu quero mostrar para vocês, é o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador. Vamos entender aqui este princípio. O princípio do poluidor pagador está previsto na Declaração do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Opa, eu estou errando aqui o riscado do Rio, como o 16º princípio, né, instituído. Do que é que trata o poluidor pagador? O que é que isso quer dizer? Veja só, o Eric, a Samires, a Renata e a Tatiane. As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual
O poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição. Isso aqui dá muito pano para manga, né? Tem um exemplo muito direto para mostrar para vocês aqui, certo? Da poluição. O poluidor deve arcar com os custos da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. É o princípio do poluidor pagador. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês disso. Volte aqui para mim, Isnaba, por favor. Minha gente, na produção de grãos, é preciso que se dá no cerrado, os produtores, obviamente, desmatam uma parte daquela área florestal. Você faz a correção de solo com calcário, que é um fertilizante não mineral, e ali você começa a fazer a produção de grãos, arroz, milho, feijão, soja, ok? E detalhe, percebam, você tem aplicações, o solo liso, limpo, quando vem as chuvas, elas tendem a carregar mais livremente pelo solo, né, os nutrientes. Também existem aplicações de agrotóxicos, de defensivos químicos. Quando chove, a água leva tanto o solo, parte do solo, como dos nutrientes e como dos próprios agrotóxicos e defensivos químicos para, de repente, lugares mais baixos que armazenam lagos, lagoas ou rios ou qualquer coisa parecida. Ou infiltram no lençol freático, contaminando tudo. Isso é uma externalidade, é um efeito colateral da produção de grãos. Detalhe, aqui a gente tem o princípio do poluidor pagador. Então os produtores rurais, a princípio, deveriam pagar por esta poluição. E foi feito, inclusive, um cálculo que mede especificamente a perda de nutrientes do solo. Você pelou o solo, você vai você vai perder nutrientes. Essa, inclusive, é a diferença de se produzir com a mata em pé ou levantada, ou em pé ou desmatada. Quando você desmata o solo, ele perde, e aí existem estudos que apontam que o solo ele consegue preservar cerca de 3, como é que eu vou dizer, meu Deus, de 3 nutrientes no solo. Pronto. É como se fosse mais ou menos isso. De todos que ele tinha, ele consegue preservar 3 nutrientes do solo. É um solo pobre. E exatamente por isso, qualquer plantação fica mais vulnerável a pragas, insetos e tudo mais. E por isso precisam de mais defensivos químicos e agrotóxicos. O solo é mais pobre, a plantação é mais fraca, precisa de mais agrotóxicos e defensivos químicos. Mas também tem estudos que apontam que quando a produção ela é feita com a mata em pé, ou seja, eu não derrubo as árvores. Você planta no meio das árvores. Você faz uma limpa entre as árvores para plantar. Óbvio, você não tem tanto espaço assim para a produção. Ela é bem menor, a escala é menor, né? Tem todos esses detalhes. Mas quando você planta com o solo e não o deixa pelado, aquele solo ele chega a ter até 12 nutrientes a mais. É um solo mais rico, porque ele não foi deteriorado pela queimada, por exemplo. Então é um solo mais forte. Qualquer tipo de planta é mais forte, logo ela é mais forte e aí precisa de menos agrotóxico ou defensivo químico. Pelo contrário, faz-se o uso de adubos e fertilizantes ali orgânicos, sacam? Então, a gente tem esses diferentes padrões de produção.
Sacam? Vamos voltar para o primeiro caso. A ideia é que, se o primeiro caso, que desmata e polui ou que gera a perda de nutrientes, deveria haver aqui uma compensação pela poluição, pela perda de nutrientes do solo. O agricultor deveria fazer isso. Detalhe, o agricultor não paga essa conta. Os produtos agrícolas, eles vão ficar mais caros. Então, quem acaba pagando essa história do poluidor pagador é o consumidor. Entendem a linha de raciocínio? Em vez do agricultor absorver aquele custo para ele, reduzindo sua margem de ganho, ele faz transferir para o consumidor. Então, o produto vai ficar mais caro, mas o produtor, ele protege sua margem de lucro às custas do consumidor, que vai pagar mais caro. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Tatiane, boa tarde. Yandra disse que está amando a aula, mas queria ir para casa. 17 horas e 46 minutos. Yandra, câmbio. Vamos adiante, meninos. Vejam só. Muita fé que a gente chega lá. O objetivo do princípio é responsabilizar o poluidor. Tatiane, Yandra, Eric, Natália, Felipe, câmbio. O custo da degradação ambiental, nesse caso, para que ele seja preventivo e seja reparatório, é dominado pela doutrina como um princípio da responsabilidade, né? A responsabilidade do produtor sobre o impacto que ele gera no meio ambiente. A ideia seria evitar o dano ambiental, pois ele permite apenas permitindo apenas a indenização reparatória. Tal postura causaria uma falsa percepção de autorizar a degradação sob condições somente financeiras. Ok? Olha o caráter preventivo. É quando se fixa tarifas ou preços ou a exigência de investimento na prevenção do uso do recurso natural. O caráter repressivo é uma indenização residual ou integral do dano causado. O que eu estou dizendo para vocês é que na prática não ocorre isso, né? Nem o caráter preventivo e nem o repressivo. O que acontece é que esse custo acaba sendo transferido para o consumidor. Ele vai pagar mais caro por esse custo que o produtor está arcando. Na maioria das vezes, o dano ambiental é de dificílima reparação ou irreparável, pois o quantum do prejuízo ele é inestimável. Tem isso também, a dificuldade de se calcular monetariamente o prejuízo. Por exemplo, quando se derrama óleo nas águas litorâneas de um determinado arquipélago, né, lá, um conjunto de ilhas, cuja fauna e a flora só existe naquela região, exterminando os últimos exemplares da vida biológica, qual é o preço dessa reparação? Como é que eu calculo isso monetariamente? Ok? Olha aqui a imagem mostrando isso. Sacam? Esse é um ponto interessante para destacar. Meus caros futuros e futuras administradoras, o princípio 13 da Declaração do Rio, ele vai aí, ele traz o tema da responsabilidade e indenização das vítimas da poluição ou de outros danos ambientais, né, solicitados aos estados signatários e o desenvolvimento da legislação nacional pertinente a essas questões. Tem um filme muito legal, muito interessante no Netflix, é a Erin Brockovich. Ela trata exatamente disso. Deixa eu só botar aqui numa outra fonte. Eu quero a vermelha. Aqui. O nome é Erin
Eu não vou saber escrever aqui o sobrenome. Brokovich. Eu não estou escrevendo o nome direito aqui no final. Aqui tem um H, eu acho. É por aí. Erin Brockovich. É por aí. É com a Julia Roberts, uma famosa atriz americana. E lá ela fala de ela, se eu não me engano, é uma estagiária de direito. E na comunidade dela, ela consegue perceber que uma certa atividade econômica está gerando problemas, não só no meio ambiente, mas na saúde das pessoas. E ela começa a reunir provas para tentar penalizar o investimento feito. O detalhe é que aquela empresa, ela emprega muita gente na região. As pessoas não aceitam de cara a causa dela, mas ela continua lutando por isso. Ela quer indenizar as famílias e com muita luta, eu não vou contar a história porque eu vou estar dando spoiler. Mas procurem Erin Brockovich, o filme está no catálogo da Netflix. Ou então leiam sobre, é baseado em fatos reais, viu? Tá bom? Fica aí a sugestão de filme. Então, minha gente, vejam, no Brasil o tema ele já está abordado na lei aqui de 1981. Ela diz assim, abre aspas, a política nacional do meio ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Ok? Olha aí, a gente já tem isso previsto no meio ambiente. O grande desafio, minha gente, é a gente tirar isso do papel e a gente botar na prática, né? A gente praticar isso aqui. A lei de 81, ela ainda apresenta a penalização para aqueles que não cumprirem as medidas de preservação. Deixa eu destacar aqui em amarelo, porque esse ponto ele é importante. Prevê a penalização para aqueles que não cumprirem com as medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes danos causados pela degradação da qualidade ambiental. Sacam? Essa aqui é a legislação. O difícil é a gente ver essa legislação sendo aplicada. Então, é fundamento legal para o princípio do poluidor pagador e para a responsabilidade objetiva. Aí abre aspas. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar. Deixa eu destacar aqui em vermelhinho, caneta vermelha, né? Deixa eu destacar aqui. Independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, a terceiros ou afetado por suas atividades. Minha gente, o Ministério Público da União, o MPU, né, e os estados terão a legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos ao meio ambiente. A gente tem no poder público quem venha a ser o acusador, né, de possíveis práticas ambientais que gerem prejuízos para a natureza, também para as pessoas, e aí pode haver essa penalização. O Ministério Público ou a fiscalização do Estado na figura das secretarias estaduais de meio ambiente, elas podem propor aí penalização para quem for culpado por desvirtuar a legislação ambiental, por gerar danos e prejuízos ambientais. Vamos adiante. Este princípio, ele está na Constituição Federal, né? E ele vai dizer assim, abre aspas,
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, tem um peso, tem um fato gerador, a gente já viu isso aqui, né, lá na questão tributária. Existe um fato gerador e para isso vai ocasionar numa responsabilidade tributária. Então, da mesma forma que relacionadas às questões ambientais. Ok, existem sanções penais e administrativas e elas, em relação ao meio ambiente, quando aplicadas, são medidas duras, ok? Minha gente, vejam só. Tratando ainda do princípio poluidor-pagador e do usuário-pagador. Na condição do voto, no recurso especial, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o nome do cara é Teori Albino Zavascki, o Teori Zavascki, ele defendeu a preservação, esse aqui já é falecido, né? O Teori Zavascki, ele já faleceu num acidente de avião. Ele defendeu a preservação do meio ambiente aplicando os princípios da preservação, do poluidor-pagador e o ressarcimento integral. Eu quero dar uma lidinha nesse texto para vocês verem como é que isso aconteceu na prática. Percebe-se, diz Teori Zavascki, percebe-se que a norma constitucional atribuiu ao poder público e à coletividade o dever de defesa e preservação do meio ambiente. Olhem aqui, ele já chega destacando a responsabilidade do poder público e da coletividade na preservação do meio ambiente. Ele já começa aqui a argumentação dele. Especificamente, o autor de conduta lesiva, a obrigação de reparar o dano. Ao autor de conduta lesiva ao meio ambiente, a obrigação de reparar o dano. A prevenção e repressão são, portanto, valores constitucionalmente agregados ao sistema de proteção ambiental. Continua a Teori Zavascki. Daí afirma-se no plano doutrinário, ou seja, no plano das ideias que fundamentam o direito ambiental, no plano doutrinário, a submissão do direito ambiental aos princípios da prevenção. Ou seja, aqui é também interessante, deixa eu destacar em azulzinho. Ele vai dizer, afirma-se que no plano doutrinário existe uma submissão. O direito ambiental, ele se submete ao princípio da preservação, como forma de antecipar-se à degradação do meio ambiente. Ok. E aqui do poluidor-pagador. Esse poluidor-pagador é como um mecanismo de alocação da responsabilidade pelos custos ambientais associados à atividade econômica e do ressarcimento integral do dano ambiental cometido, ok? A lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade. Por isso, quando não for possível a reparação do dano, ainda assim será devida a indenização pecuniária. Então ele vai dizer aqui, deixa eu destacar em amarelo, ele diz que mesmo que o dano não seja possível de ser reparado, porque o prejuízo é grande demais, ainda assim será devida indenização pecuniária, ou seja, indenização monetária correspondente. Ok? Os mesmos princípios estão incorporados ao sistema normativo infraconstitucional. Ou seja, o Teori Zavascki, ele vai estar dizendo que, vamos lá, vamos para um caso objetivo. A empresa Samarco o estouro da barragem lá em Brumadinho. Aquilo ali gerou um enorme desequilíbrio ambiental e também afetou a vida de muitas pessoas.
jamais aquela empresa vai conseguir arcar com todos os danos ambientais gerados. Mas mesmo assim, mesmo que não haja reparação do dano, ela será ainda obrigada a indenizar as pessoas afetadas pela questão. Não vai reparar o dano, mas vai reparar todas as consequências que o dano causou no seu entorno. Ficou claro, minha gente, como isso aqui foi o voto do ministro Teori Zavascki sobre essa questão de preservação do meio ambiente, usando o princípio da prevenção do poluidor pagador e do ressarcimento integral. Okay? É muito interessante essa passagem. O princípio do usuário pagador, agora a gente está olhando por outro ponto de vista, não é mais para o produtor, o poluidor pagador, agora é o usuário pagador. Segundo essa autora, Márcia Leuzinger e Sandra Curot, ela está intimamente ligada a esse princípio do usuário pagador, intimamente ligada ao princípio do poluidor pagador, né? Tem suas semelhanças aqui. Refere-se àquele que se utiliza de um determinado recurso natural, ainda que na qualidade de consumidor final, e que deve arcar com os custos necessários a tornar possível este uso, evitando que seja suportado pelo poder público ou por terceiros. Quem se utiliza de um recurso natural deve pagar pelo seu uso. Esta é a ideia que está por trás, essa é a doutrina, né, que está por trás do princípio do usuário pagador. Isso aqui está na parte final do inciso 7º do artigo 4 da lei aqui de 1981. Ok, minha gente. Usou, pagou. Vamos ver aqui um exemplo dessa aplicação do princípio aqui do usuário pagador, e ele está na Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos usar esse exemplo para tentar mostrar isso de forma mais clara. Ao impor a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, vejam, o ministro Carlos Aires Brito, né, relator da ação direta de inconstitucionalidade, é uma chamada ADIM, né, ele afirmou que o artigo 36 dessa legislação, ela densifica o princípio do usuário pagador. Este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Segue aqui, ainda no artigo 36, nos seus parágrafos, foram objeto da ADIM, como eu falei aqui, ele institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e teve a sua inconstitucionalidade declarada na expressão. Vai ficando mais claro aqui quando eu falo entre aspas. Não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. Deixa eu colocar aqui, não pode ser inferior a 1% dos custos totais para a implantação do empreendimento. Você quer fazer uma implantação de um empreendimento, vai gerar um impacto ambiental, né? Esse valor pecuniário, essa grana aí, ela não pode ser menor do que 1% dos custos totais. Sacam? Se eu tenho um investimento de R$1 milhão, né? Esse custo, ele não pode ser apenas de... ele não pode ser só 1% de 1 milhão, entendem? Ele precisa ter um percentual mais expressivo. Nesse julgamento específico aqui, né, que foi conduzido pelo ministro Aires Brito, né, restou também decidido que o valor da compensação compartilhamento deverá ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental. Ou seja, é proporcional. O tamanho do impacto, o tamanho da
da obrigação de se pagar pelo dano. Após o estudo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. Não é uma fixação percentual proporcional, não é uma questão fixa aí. Vamos adiante. Segundo o STF, julgando essa ADIM, vamos ver aqui o que é que o texto diz. Aqui eu tenho a praça do STF, lá onde ficam os ministros do STF. O que foi que eles decidiram aqui? Deixa eu marcar de amarelo. O princípio do usuário pagador a significar num mecanismo de assunção e partilha de responsabilidade pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Inexistente despeito ao postulado da razoabilidade. A compensação ambiental, vou marcar aqui, compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade, a medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua rigidez. Então, determinou o ministro Aires Brito. O valor da compensação compartilhamento é a ser fixada proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo e que se assegure a defesa e o contraditório, ok? Concluindo. Aí entra o outro, Antônio F.G. Beltrão. O princípio do usuário pagador, como sendo de natureza meramente remuneratória, diferentemente do princípio do poluidor pagador, que tem natureza reparatória ou punitiva. Aqui nós temos uma diferença. A natureza do usuário pagador é remuneratória. A natureza do poluidor pagador, ela é de natureza reparatória. Essa é a diferença entre os dois princípios aqui. O poluidor pagador gera um impacto e precisa pagar por isso. O usuário pagador, ele precisa remunerar o uso do recurso natural. Ok? Por exemplo, você vai numa determinada região perfurar um poço. E aí existe aí, por exemplo, na zona rural de Teresina tem demais. Um poço é perfurado e ele vai abastecer toda a comunidade. A comunidade, como usuária, pagadora do uso daquele recurso. Ok, não é de graça. A pessoa usa o recurso e ela precisa pagar por seu uso. Tá bom? O princípio da informação é um outro. Esse princípio ele está na Constituição Federal, no inciso 14º, aqui, o inciso 14º, do artigo 5º, ok? Quase dá um tilt aqui. Então, vejam, como direito fundamental, é o acesso à informação. Incumbe o poder público, deixa eu destacar aqui, ao incumbir o poder público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública, voltados para a preservação do meio ambiente, Então, a gente tem uma lei que trata da educação ambiental, onde ela estende a todo o ensino, estendendo-se a todos os níveis de ensino, inclusive a comunidade, com o objetivo de capacitá-la a participar da defesa do meio ambiente. Aquele princípio, minha gente? A gente gosta do que a gente conhece, sacam? Quanto mais a gente conhece o meio ambiente,
Quanto mais a gente tem a noção da sua importância, mais a gente tende a gostar, mais a gente tende a defender. Isso via educação ambiental, né? E aí isso acontece por meio da divulgação de dados, informações ambientais, formação de uma consciência pública. Por isso que é importante os dados de divulgação do desmatamento de florestas. Minha gente, é um princípio de gestão, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração. O que não é medido não é gerenciado. Então é importante ter os indicadores de desmatamento florestal para que a gente possa reunir recursos financeiros, humanos e materiais para lidar com a questão. No caso, para evitar maiores níveis de desmatamento das florestas. Ok? Porque isso é uma necessidade de preservação da qualidade ambiental. O Wellington Pacheco de Barros também considera a educação ambiental como um princípio próprio, né? E isso foi evocado, foi destacado principalmente no princípio 19 da Declaração de Estocolmo, a gente viu aqui na semana passada. O princípio da informação, ele se desdobra no direito constitucional da sociedade à publicidade do estudo prévio de impacto ambiental. Qualquer investimento precisa ser acompanhado disso. Não basta o estudo de impacto ambiental, ele precisa ser publicizado. Segundo o Paulo Afonso Leme Machado, a possibilidade da população comentar o estudo de impacto ambiental foi um dos seus mais importantes aspectos, porque a população tem o direito indubitável, né, de tomar conhecimento acerca de uma atividade pretendida, né, de uma obra projetada, inclusive de impugná-la e acompanhar a realização do seu estudo. Aqui está falando, minha gente, do que eu já mencionei na aula aqui, que é o controle social. Controle social, que é fundamental. É interessante essa coisa. Volta aqui para mim, Isnaba. Me lembrei agora de um exemplo aqui em Teresina. Em Teresina foi feita uma série de investimentos no transporte público para criar estações de ônibus, né? Em vários lugares da cidade, estações de ônibus. E aí vejam, quando a gente olha para esse contexto, você vai ter... Teve uma estação que ela estava prevista para ser construída numa praça que era muito arborizada, né? Aqui na região do bairro Parque Piauí, Lorival Parente. Então a estação, a praça, as árvores seriam desmatadas, a praça seria substituída literalmente por uma grande estação de ônibus, onde os ônibus chegassem, vários ônibus ao mesmo tempo, embarcando e desembarcando as pessoas, né, no transporte público. Detalhe, a população, ela ocupou a praça, né, por vários dias, impedindo que as obras fossem começadas. Alegavam aí pertencimento, moravam de frente à praça, a questão ambiental, social, de qualidade de vida e tudo mais. Minha gente, foi confusão. O pessoal foi barraca na praça, não arredaram o pé. Foram, eu não sei, pegou mais de 1 mês, 2 meses, esse povo acampado lá na praça. A prefeitura de Teresina teve que mudar a estação, saindo de um lugar e indo para o outro. Ela ficou em um outro lugar mais adiante, mas não foi feita lá na praça. Esse aí foi um exemplo muito interessante da comunidade se reunindo para preservar um espaço público que era uma pracinha, né, cheia de árvore ali. Um ambiente muito agradável, bem bonito, né? Você passa ali na Avenida Henrique de Carvalho, é um espaço bem bonito lá. A frente das casas lá
é só sombra, porque tem muita árvore na frente da praça. E a estação não foi construída lá porque o povo bateu o pé e não deixou a obra acontecer. É um caso muito curioso esse aí. Aconteceu recente aqui em Teresina. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam, é isso, né? A comunidade tem o direito de tomar conhecimento de uma atividade, de uma obra projetada, de impugná-la e acompanhar a realização do seu estudo. A partir do novo Código Civil, esse Código Civil foi instituído em 2002, ele foi atualizado. A propriedade, aqui a gente está falando da função socioambiental de uma propriedade. A propriedade tem como função social e também ambiental. Aí abre aspas, né? O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial da flora, fauna e belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico, artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Ou seja, uma casa, ela tem muito mais, uma propriedade, ela tem muito mais do que sua dimensão habitacional, mas também social, ambiental, em todas essas dimensões aí. Beleza? Olhem aqui esta figurinha. Você tem aqui uma figura, uma charge. Você tem uma comunidade pobre aqui. Você tem os edifícios aqui. E o menininho dizendo: pai, eu quero morar naquele mundo, né? Porque são mundos completamente diferentes. Expressa a desigualdade, né? Então vamos adiante. Alguns autores, eles denominam apenas o princípio da função social da propriedade, porque ela tem uma função social e engloba tudo, a preocupação com o meio ambiente também. Por exemplo, a função social da propriedade rural, entre outros, atende os requisitos da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e também da preservação do meio ambiente. No entanto, deve ser entendido este requisito também à propriedade urbana, pois não importa a qualidade da situação do imóvel rural, ou seja, urbano, ele também tem importância independente da natureza, ele tem uma conexão aí com a preservação do meio ambiente. Seguindo aqui, exemplos normativos dessa mudança. Cabe ao proprietário atender à função social de seu imóvel, seja ele urbano, seja ele, deixa eu botar aqui de amarelão, né? Seja ele urbano ou rural, preservando os recursos naturais que estão presentes e incorporados no imóvel, bem como utilizar a propriedade de maneira que não prejudique o meio ambiente. Você é proprietário de um imóvel, mas ainda assim exige uma legislação que diz que você precisa preservar os recursos naturais que estão embutidos, que estão dentro daquele imóvel, né? Ok. A importância desse princípio aqui, aí já entra um outro, só para a gente finalizar, é da equidade intergeracional. A importância desse princípio, que está representado no primeiro enunciado da Declaração de Estocolmo, é que o homem tem a obrigação de proteger e de melhorar o meio ambiente para gerações presentes e futuras, né? Essa diretriz, ela foi repetida 20 anos depois na Declaração do Rio de Janeiro. Tá bom? Minha gente, são 18 horas e 20 minutos. Pode voltar aqui para mim, Isnaba. Eu estou chegando ao final da nossa aula, viu, Tatiane e Yandra? Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.